Olá, aqui é o Anderson do Clube Greens, mais uma vez começando aí uma série bem legal que é Alternativas ao Açúcar Branco, um dos grandes inimigos da saúde. Já é um consenso, o açúcar branco faz mal e faz muito mal. Uma coisa que é muito preocupante é que o nível de açúcar tem ficado cada vez mais forte em itens industrializados, né? Então é preocupante sim. A quantidade de açúcar que a gente come é elevadíssima. É interessante observar, né? Se a gente for olhar a natureza, o açúcar que a própria natureza dá é muito pouco. Quer dizer, a natureza já muito inteligente não nos forneceu tanto açúcar. E algumas pessoas até me perguntam, poxa, mas as frutas não têm bastante açúcar? Tem sim, as frutas pós-agricultura. Inclusive é uma série que a gente também vai fazer aqui sobre as frutas primitivas. A maçã lá no início não era essa maçã que a gente come hoje, ela não era tão doce. As bananas tinham sementes enormes, né? Se você quiser até aí antecipar e dar uma pesquisada, fique à vontade, você vai encontrar muita coisa legal. E olha que dado curioso, né? E preocupante também. As células cancerígenas absorvem, preste bem atenção, absorvem 10 vezes mais açúcar que as células normais. O que isso quer dizer? Se você consome açúcar e infelizmente acontecer de contrair um tumor ou tiver um câncer, ele vai se espalhar muito mais rápido. Por que hoje se fala tanto em câncer? Porque a gente tem o maior combustível dele, o açúcar. Desde a década de 70, a maior parte da população era magra. A gente não tinha esses problemas de obesidade como tem hoje. Porém, a indústria do açúcar veio ficando mais forte, cada vez mais forte, a indústria veio utilizando. Infelizmente, hoje a gente tem mais da metade da população brasileira acima do peso. Isso é algo extremamente preocupante. E não só essa questão da saúde, mas essa questão do câncer, elas estão totalmente relacionadas. Então, cuidado, se você ou sua família consome muito açúcar, esse é o combustível da doença do século, tá? Então, fique ligado. O Clube Greens, preocupado com isso, desenvolveu essa série Alternativas ao Açúcar Branco, começando aqui com o açúcar demerara, né? Um açúcar já um pouco polêmico. Esse açúcar aqui, ele tem um índice glicêmico altíssimo, igual o branco. Ele também tem muita caloria, igualzinho o branco. A cada 5 gramas ele tem 20 calorias, né? Então uma colherzinha aí já tem um valor calórico elevado. Se você está numa dieta de perda de peso, fuja do açúcar branco e do demerara. E também tome muito cuidado, inclusive com o mascavo. O açúcar mascavo, apesar dele ter um poder nutritivo muito alto, ele é tão calórico quanto qualquer outro, tá? Ele é um açúcar, né, de alto nível calórico e de alto índice glicêmico. Nessa série eu vou mostrar alguns açúcares e algumas alternativas também, aditivos naturais, tá bom? Que tem um índice glicêmico baixíssimo e também caloria muito baixa, que é ótimo para quem está numa restrição alimentar. Eu digo porque eu emagreci 16 quilos em 2 meses, foi através também dessa mudança aí no meu hábito de alimentação e principalmente praticamente eliminando o açúcar branco da minha dieta. E eu acho que você vai ter muito sucesso se você buscar essas alternativas ao açúcar branco. Então, vamos acompanhar essa série. O demerara, pelo menos comparado com o açúcar branco, ele não tem os aditivos químicos, tá? Então, quanto mais branco o alimento, perceba bem, quanto mais branco o alimento, né, refinado, mais química ele tem. O açúcar branco, comparado com o demerara, ele realmente é muito mais claro. O açúcar, quanto mais escuro, mais concentrados são os nutrientes nele. Bom, e só para você ter uma noção, o açúcar mascavo, alguns itens, como o zinco, ele tem 50 vezes mais que o demerara e o açúcar branco. Bom, de qualquer maneira, ele é uma alternativa, né? Ele não vai colocar aqueles químicos no teu corpo. Apesar de ser um açúcar processado, ele é menos processado do que o branco, porque a última etapa que adiciona os químicos para o refinamento, para a retirada dos nutrientes, não acontece no demerara. O benefício dele comparado com o mascavo é que ele não tem um sabor forte, então ele pode ser utilizado em qualquer receita, tá? Ele substitui bem o açúcar branco, diferente do mascavo, que em algumas receitas ele, além de alterar o sabor, muda a consistência do produto final. E é isso.
Se você não está buscando perder peso, então tudo bem, ele é um açúcar relativamente indicado, até porque qualquer tipo de açúcar processado não é tão bem indicado, mas ainda assim é melhor do que o açúcar branco, tá? Então, já que vai utilizar açúcar numa receita, que pelo menos seja o Demerara, pensando em você e na sua família, tá? E para isso o Clube Greens tem parceiros, né, como Sole, como Alternativa, como muitos outros raízes que vendem itens da própria Mãe Terra, né, ou de outros que também são orgânicos, e você tem descontos aí de 10, 15, 20, até 30% no Clube Greens. Então entre agora, faça o seu cadastro, clubegreens.com, consuma melhor, pagando menos. Obrigado e até o próximo vídeo, tchau!